Joia, todos nós estamos aprendendo sempre, né? A gente tem que parar de aprender é porque a gente morreu, né? Mas legal. Pessoal, mais de 20 pessoas online, 23 pessoas, só 14 likes. Vamos deixar o like, pessoal, valorizar o nosso trabalho. Compartilhe nos grupos também o link dessa live. Já pegando aí o gancho do que o Mário estava falando, pessoal, agora é um momento ali que eu gostaria que vocês explicassem, por favor, né? Para quem não conhece ainda, a gente viu até que tem cotista aqui do FGA. Quem que foi que eu vi aqui? A Dani Mar aí falando que cotista da FGA. Mas para quem não conhece, qual que é a estratégia do fundo? Se vocês pudessem definir algumas, né, em alguns poucos minutos. Bom, vamos lá. Nós somos um Fiagro, que já tem um nível de liquidez e patrimônio já que nos credencia ali no top 10 do mercado, temos um PL de 432 milhões. Nossa tese aqui de origem é crédito corporativo. Nós temos uma carteira 100% corporativa que foca em empresas consolidadas que tenham um nível de governança, de certa forma, desenvolvido, que tem um porte médio aí, a gente atua em empresas aí que faturam pelo menos 100 milhões de reais, de modo geral. A gente busca, tem uma característica aí, não vou falar que somos o maior, porque às vezes tem alguma coisa que eu não estou cobrindo, mas somos um dos fundos com mais percentual da carteira com ativos com rating a menos superior público. A gente tem uma metodologia proprietária de avaliação de crédito aqui, que baliza nossas decisões, só que isso vem sendo provado pelas próprias agências internacionais, já que tivemos 2 casos ano passado que nós investimos e a comprovação do rating acima de a menos ou a menos veio na sequência. Então, consolidando. Então, um fundo que tenta trazer um grau de segurança equilibrado com a nossa capacidade de originação e estruturação, dado que somos uma casa de 20 anos no agro, a gente criou esse track record em originação e estruturação e temos formas de achar um bom devedor, de estruturar a dívida para ele, de, na sequência, distribuir essa oportunidade de operação para o mercado, e isso possibilita trazer remuneração adicional para o fundo. Então, mesmo correndo um risco não tranquilo, a gente diria, um risco bem equilibrado, nossa carteira equilibrada, a gente consegue entregar CDI mais 3 desde a nossa origem do fundo. Então, a gente é uma opção para o cotista conseguir dormir, o cotista conseguir enxergar um médio e longo prazo, a gente defende muito isso nas nossas cartas. Nosso principal objetivo aqui é trazer esse equilíbrio risco-retorno de modo a gerar perpetuidade de rendimentos. Me complementaria aí, Mário? Complementando o João, a gente busca ser muito diligente na escolha dos nossos devedores e, posteriormente, na análise e acompanhamento. Né? É importante ressaltar que desses 430 milhões que a gente tem hoje, praticamente 100% alocado, 75%, se eu não estou enganado, foi originação proprietária. Tá? Então, são nomes que nós conhecemos de longa data, os empresários, não conhecemos não só o time financeiro, mas o próprio proprietário da empresa, né? No nosso caso, a gente tem 75% também, coincidentemente, em açúcar e álcool. Então, a gente faz todo esse trabalho... Cerca de 70, viu, Mário? Cerca de 70. Tá. Todo esse trabalho de originação, análise, acompanhamento, para, de fato, ter essa perpetuidade. Porque a gente aposta muito no médio e longo prazo, né? Então, assim, complementando o dividendo mensal que a gente paga, e a gente não quer ter um problema de default e, eventualmente, ter uma queda da cota ou, eventualmente, uma redução do nível de dividendo que a gente paga, a gente quer ter a perpetuidade. E a gente, como uma casa independente que não está vinculada a nenhum grande banco, nenhum grande outro grande fundo, né, que hoje a gente tem alguns aqui no Brasil, a gente não pode errar. A gente não pode errar de forma alguma, entendeu? Menos do que os outros, a gente costuma dizer. Porque o nosso trabalho, ele é dia após dia, mês após mês, ano após ano. E a gente acredita que a perpetuidade do crédito bem feito vai trazer para a gente muita longevidade e a gente vai passar a não ser, vamos chamar assim, negligenciado pelo mercado. E a nossa tese é que o fundo continue crescendo e continuemos achando esses bons devedores, bons créditos e um risco-retorno adequado ao que a gente está se propondo a fazer.
Então, a nossa estratégia é basicamente essa, assim. Não, legal. Eu gosto muito de saber, às vezes, como é que é essa originação, essa estruturação. Eu vejo que alguns fundos estão escolhendo por esse caminho. Eu acho um caminho muito interessante, né? Porque você consegue ali um controle muito maior. Claro, tem fundos que têm estratégia mais no secundário, está tudo certo também, né? Desde que seja muito claro com o cotista. Como é que é o processo de vocês para estruturação, originação? Assim, quanto tempo demora mais ou menos? Muito provavelmente passa pelo comitê, né? Aí como é que vocês escolhem isso? Vocês olham a governança também? Ou não liga tanto para a governança porque vocês vão lá e ajudam a governança do player? Como é que funciona a cabeça de vocês em relação a isso? Vamos lá. Quer começar? Vai, puxa. Deixa eu puxar essa aqui, né? Assim, eu vou começar. A gente até aqui, né? Pelo fato de ter esses 20 anos de trajetória no agro, até aqui, né, a gente conseguiu originar clientes que são antigos da casa, né, e algumas coisas novas que nós estamos fazendo, né? Mas a gente falando daqui para frente, né? Falando num possível follow-on, a gente falando num possível aumento do fundo, os nomes eles começam a ficar mais escassos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que rodar muito, a gente tem que estar muito presente nas praças produtoras. A gente não tenta originar estando sentado aqui em São Paulo ou em Ribeirão Preto, né? Então a gente roda muito, a gente, cara, pega o avião, pega o carro, visita, procura os clientes em todos os segmentos que nós achamos que são bons segmentos dentro do agronegócio, né? E praças consolidadas, regiões consolidadas. A governança é um ponto crucial da nossa análise. A gente acha isso muito importante. Por isso que o nosso fundo ele é dedicado a risco corporativo. Então, hoje, 100% dos nossos devedores são empresas com balanço auditado. E dessas 100% empresas, 44%, como o João já comentou, tem rating A- ou superior. Então, assim, é um ponto que a gente dá muito valor. Por isso, até que a gente acaba, algumas vezes, entregando um prêmio de risco menor do que outras casas. Porque a gente busca ter essa segurança, né, na hora de fazer esse crédito, como o João comentou, para a gente poder dormir tranquilo e para o nosso cotista poder dormir tranquilo. Então, a gente está assim, muito confortável com a nossa carteira. E a gente quer continuar a estar sendo confortável com a carteira. Então, assim, é um processo difícil. E eu costumo sempre dizer, né, eu estou nessa há 10 anos, né, que o bom cliente é o cliente que não quer o dinheiro. Então, é difícil. A gente tem que falar com 100 clientes para conseguir arrumar, sei lá, 3, 4 mandatos, entendeu? Assim, tem que rodar muito, tem que achar muito, porque o bom cliente é esse, ele está bem servido, ele está bem atendido pelos bancos, então a gente tenta achar as oportunidades, né? O Daniel, só consolidando, de modo geral, aí olhando o processo em si, né, envolve muito olhar dados existentes, né? Então, você tem a parte financial, de analisar indicador e tal, isso é um passo que tem que acontecer. Mas, de modo geral, você tem que conhecer a empresa, saber o geral da praça dela, tentar cruzar referências, interagir com diretoria ou CFO, CEO, para tentar coletar percepções numa conversa, diversos casos a gente não avançou por questões que a gente foi pegando em conversa que, pô, tem uma coisa escondida ali, tem, por determinado motivo, melhor eu não atuar ali, então, não é tão preto no branco, você tem que achar aquele canal, chegar no cara, entender o momento dele, ver se tem necessidade, coleta informação, analisa, cruza dado, aí tá, legal, vou tentar alguma coisa aqui. Aí você tem toda uma negociação, porque vai ter competição com o mercado, chegar no melhor preço, e por aí vai, para depois entrar no desenho da operação mesmo. Que garantia, que prazo, funciona daqui, não funciona, tem investidor, para chegar no final de fato, pôr lá o dinheiro e entrar na carteira, né? Então, o processo de crédito é bem mais robusto que isso, né? Então, o nosso comitê está ali na parte de analisar se de fato a gente vai seguir, quando a gente já tem os dados mais robustos. Teve interações entre nós, óbvio, para ir seguindo os passos, mas no final a gente tem uma validação final do comitê para ver se, tá aqui tudo na mesa, alguém tem mais algum ponto, temos que buscar mais algum ponto para clarear, e daí que a gente avança. É um processo longo, assim, desde você achar, né, esse devedor, você prospectar ele, você conseguir o contato, você coletar todas as informações de crédito, todas as informações gerenciais, então, assim, todos os balanços, todos os faturamentos históricos, todas as listas de ativos, né, muitos deles têm terras, etc., a gente validar todas essas terras,
Aí a gente entra na esteira de crédito, né, de análise fundamentalista desses documentos. E junto, paralelo a isso, a análise de mercado, né? Se aquela é um grupo bem falado naquela praça, se é um grupo bem representado, se é um grupo que sabe se portar, um grupo que tem histórico com outros credores, até a gente conseguir avançar, conseguir formatar uma proposta indicativa que faça sentido para o fundo e para a empresa, né? Porque tem que ser bom para os dois lados. Fazendo sentido, a gente traz isso de volta para dentro de casa e apresenta para o comitê, e tendo a aprovação unânime de todos os membros, a gente formaliza uma proposta formal, né, que seria uma proposta vinculante. Daí a gente volta para o outro desafio, que é a empresa aceitar a nossa proposta. Aceitando a nossa proposta, a gente entra em toda a parte de diligência, que daí é tirar todas as certidões, né, das garantias, formalização, quem assina, quem não assina, quem tem poderes, quem não tem. Aí é um processo um pouco mais longo também para a gente poder fazer até de sair, né? Registrar as garantias. Então, assim, é um processo bem, assim, se você pegar de ponta a ponta, desde a primeira vez que você entra em contato com uma empresa até quando você faz a TED e entra o ativo entra na carteira do fundo, algumas vezes pode ser rápido, mas, em geral, a gente tem que oxigenar muito isso, porque algumas coisas acabam morrendo pelo caminho. Então, assim, se iniciar esse processo de ponta a ponta, ele é bem trabalhoso. O fechado para seguir que demora, muitas vezes demora meses ali, de troca de proposta, ajusta esse detalhe, isso não. Aí a gente também fala, isso não, e aí fica um mês parado, e assim vai. Show de bola. Pessoal, quem está chegando aí, boa noite, Andréia, já deixando o like também, e para quem está chegando e não viu antes, deixe as perguntas aqui no chat que a gente vai pegar no final. Eu tô rindo aqui sozinho, que é muito engraçado, né? Que vocês falam, tipo assim, não, nosso spread é só de 3, né? Porque a gente é mais conservador, assim. É muito interessante o potencial do FIAGRO, né? Assim, do agro, ele tem um percentual de ganho muito, muito alto, que mesmo você pegando uma linha um pouco mais conservadora no próprio agro, né? Que vocês falaram, suas empresas são todas auditadas, com um rating interessante, mas ainda assim você paga, na minha opinião, né? De uma forma muito interessante em um país que não é fácil bater a renda fixa. Eu sempre falo isso aqui no canal, gente, não é fácil bater renda fixa no Brasil, inclusive, é até uma piada aí nas redes sociais, né, com às vezes, carteiras de ações, né, que pegam muito mais risco, mas não conseguem ali bater essa renda fixa, então é muito interessante. O potencial, né, que a gente vê no próprio agronegócio brasileiro é basicamente o nosso carro-chefe, né. Mas então, e a gente gosta de